Você é a prata da casa, o repórter do município. A estação orbital. São 9 horas e 31 minutos, 9h31, a partir de agora aqui no nosso Panorama Geral na Rádio Subaé, o nosso quadro Feira de Santana, sua história e sua gente. Vamos entrevistar o radialista Itagé Pedra Branca, que vai contar um pouco da história dele com feira. Ele que é feirense, já recebeu várias propostas para sair, trabalhar em outras emissoras do sul do país, mas preferiu ficar em feira, falar um pouco do rádio e da história dele aqui na nossa querida Feira de Santana. Itajaí, muito bom dia, satisfação recebê-lo aqui no nosso programa Panorama Geral, na Rádio Subaé. Bom dia a todos aqui presentes na bancada. Bom dia, Daniele. a moça que está aqui, que dificilmente a gente encontrava uma locutora antigamente num estúdio de rádio. Hoje a coisa mudou, né? Mudou, de um tempo para cá mudou. Nós temos várias vozes femininas, atualizadíssimas, jornalistas, e isso é muito bom. Estamos aqui para o que deve é. Beleza, Pedra Branca. Eu já entrevistei você várias vezes, né? Você contando a sua história. Só faltou pagar o cachê, né? É verdade. Que não é barato, né? Itajaí, quantos anos de rádio você tem? De rádio eu tenho 32 anos. 32? Sim. 32 anos. Você já passou por todas as emissoras AM de feira. Hoje elas... sim. Com sim. todas as AMs, né? Isso. E hoje elas já estão na FM, na AM só está a Rádio Subaé. Mas você começou em que emissora aqui em feira? Bom, eu comecei como cantor na Rádio Cultura. Programa Cantor? Brasil de Amanhã. Aí, saudosa professora Alcina Dantas. Na época só tinha auditório, nós não tínhamos televisão. Então, as emissoras de rádio de todo o Brasil tinham auditórios, como a Rádio Nacional do Rio de Janeiro e tantas outras emissoras espalhadas pelo país. E em feira, a Rádio Cultura tinha um programa de auditório sempre aos domingos, das 9 até meio-dia. O primeiro programa era um programa infantil, Brasil de Amanhã, comandado pela professora Alcina Dantas, como falei. E eu entrei como cantor. Eu era garotinho e tal, cantava e tal. Aí meu irmão já trabalhava, Caraci Pedra Branca, já trabalhava também na rádio do Oscar Marques, que era o proprietário. E uma certa vez, eu estava no programa, terminou o programa, e alguém demorou de chegar para fazer outro programa, que o nome era Calouro, de Calouro. Vai para lá, vai para cá, e chegaram para mim e disse, rapaz, abre o programa aí. Eu digo, você é doido? Não, então, vai levando aí, vamos começar aqui o programa de Calouro, tal, papapá, ali os comerciais. E aí o cara chegou e assumiu, o Dorival Oliveira. É quem fazia o programa, e aí eu fui levando, e terminei hoje como locutor até hoje, né? Isso foi em que ano, você lembra? Rapaz, isso foi em 1980, antes de 80, foi mais ou menos 72, 75, por aí. Era programa de auditório. Depois surgiu a televisão, né? Mas os programas de auditório eram coqueluche em todo o Brasil. Os grandes cantores se apresentavam em programa de auditório das emissoras, né? Da época também, né? Daí para cá surgiu a oportunidade de futebol, de esporte. Para narrar futebol? Não, ainda não. A rádio começou o departamento de esporte, veio uma turma lá de Salvador, o Barreto. Isso em que rádio? Na Cultura ainda, na Cultura. Aí veio o esporte, nós começamos lá na pista, devagarzinho e tal, fui levando, e depois que eu deixei a emissora, eu fui para a Rádio Sociedade, e lá nós continuamos aí já como narrador. Era eu, Edmundo de Carvalho, os dois narradores. Eu surgi como narrador numa falta do Edmundo de Carvalho. Eu, Amadeu de Jesus Pitanga, me levava para o estádio ele, e nada de Edmundo chegar para abrir a jornada e fazer o jogo do Fluminense contra o Bahia. Eu estava ao lado de Dorival, que era o comentarista, e eu era o pista. Aí, na hora realmente de começar o jogo, cadê Edmundo, que a gente chamava Edmundo de Carvalho? E nada dele aparecer, né? Aí, Dorival perguntou para mim, eu não vou narrar. Digo, eu também não. Aí Pitanga, você vai fazer o jogo aí, rapaz, você é doido, rapaz. Aí não teve jeito. Eu entrei, já estava com a escalação, escolhi 5 de um lado, 5 do outro, e comecei, né? Bola com o número 9, fulano de tal, e pá. Eu defender o goleiro, e foi levando. Eu sei que daí em diante eu passei a ser narrador. Fui levando como narrador, deixei pista. O Walter Vieira, que está aqui hoje na Rádio Subaia, também fazia pista. E tantos outros, o Carlos Lima, né? E nós fomos levando. Aqui nessa emissora nós passamos na época do Modezinho Cerqueira,
que assumiu aqui o comando da emissora, do sistema. Nos anos 80. E aí nós fomos, ele disse, rapaz, vamos fazer uma jornada internacional. Eu digo, vamos sim. Aí você saiu da sociedade e veio para cá? Eu vim para aqui, eu deixei a rádio, vim para aqui para a Rádio Super, levei mais ou menos 6 a 7 meses aqui. E nós fomos fazer a Copa América do Chile. Eu e Dorival Oliveira. Fizemos a Copa do Chile, que foi um sucesso, porque a emissora aqui não tinha feito ainda transmissão de futebol internacional e a rádio entrou no campo internacional, Copa do Chile. Em dado momento, vinha a Copa de 82, a primeira Copa que nós fizemos na Espanha. Frei Orlando como diretor. Aí já na Rádio Sociedade? Não, ainda estava aqui. Estava aqui ainda. Aí ele me liga, rapaz, eu preciso de você aqui. Eu digo, rapaz, como é que eu faço aqui agora? Aí eu cheguei para o Mondezil Cerqueira, uma pessoa muito compreensiva, eu digo, olha, doutor, é o seguinte, eu estou sendo mais uma vez convidado pelo diretor da emissora, eu pediria que o senhor me dispensasse, quem sabe na volta, a gente pode até voltar também para cá. Aí nós fomos fazer a Copa da Espanha, que foi a primeira em 1982. Eu, Dilton Coutinho, Dorival Oliveira, Carlos Lima, uma turma boa, João Cruz como técnico, né? E nós fomos fazer Espanha. Fomos fazer Espanha, daí sequenciando. E de lá para cá, 7 Copas do Mundo com 86 países. Eita, inclusive você foi o primeiro jornalista a divulgar o atentado ao Papa. Tem uma série de coisas, né? Primeiro, em termos de futebol, nós fizemos a França, a Alemanha, Portugal, por aí afora em termos de Copa do Mundo. Eu estava de retorno de uma excursão da seleção brasileira para a Copa da Espanha. Nós estivemos em Paris, no Parque des Príncipes, quando o Pelé recebeu o troféu, o atleta do século. Ele não jogou, mas foi lá receber e teve um jogo, nós fomos fazer o jogo lá no Parque des Príncipes, em Paris, na capital francesa. De lá, quando terminou o jogo, nós fomos, a seleção sequenciaria para ir a Stuttgart, na Alemanha. Nós fomos para a Alemanha, de lá pegamos um trem, porque lá o trem é uma maravilha. Aqui não, o negócio tipo o central do Brasil, do Rio. Mas lá não, lá é um negócio espetacular. Nós fomos a Stuttgart, fizemos o jogo. Na volta, eu estava ao lado de Mário Freitas, Marco Aurélio, uma turma boa de rádio de Salvador, Silvio Mendes. Cada um pegou seu rumo. Como nós estávamos já em Frankfurt, trem uma delícia, uma beleza, no instante chega, eu digo, rapaz, eu vou para Roma, porque tem boca que vai a Roma. Peguei o trenzinho, era 1 da madrugada, chegamos às 6 da manhã em Roma, a capital italiana. Fomos ao hotel, 7h30, 8 horas, aí quem está lá quer logo de imediato ir para o Vaticano. Eu digo, agora eu vou. Peguei um táxi e fui para a direção do Vaticano. Não precisa você falar inglês, francês, alemão, seja qualquer língua. Você vai lá e dá o portonhol. Arranha o portonhol e todo mundo entende. Aí eu falei com o motorista do táxi que eu queria ir para o Vaticano. Ele sequenciou, dado momento o trânsito parou. Ficou aquele amontoado de carros, da uma grande avenida até chegar à Praça de São Pietro, que é a Praça de São Pedro. E aí o motorista, papai, como é que faz? Agora eu vou saltar aqui. Paguei o táxi, fui uma multidão para romper aquela multidão. Ao chegar à praça, tinha 5 minutos que tinha acontecido um infausto acontecimento com o Papa. O Papa recebeu o tiro, arranhou a mão, um dedo e foi levado. Naquele momento que eu cheguei na praça, ele estava saindo na ambulância para ir para o Hospital São Rafael. O Hospital São Rafael é do grupo Monte Tabor, que é também pertencente ao Frades Capuchinhos. Só tem 3 no mundo. Um que é o Matriz lá em Roma, tem um em Londres e tem o São Rafael, que nós fizemos a inauguração aqui em Salvador. Aí eu fiz o primeiro contato. Você sabe que o operador de rádio não atende telefone a cobrar. Tá vendo aí, Edson? Na época era José Fernandes, meu irmão. Fiz a primeira ligação, primeiro procurando, tinha um telefone. Na Praça de São Pedro existe até hoje está lá, um trailer e tem escrito fono. Aí digo, ali tem telefone. Subi no trailer, tinha um telefone, fiz a primeira ligação a cobrar um collect call. E aí Zé Fernandes, bateu o telefone. Fiz outra. Quando ele atendeu, eu digo, Zé Fernandes, sou eu. Rapaz, você não sabe, não pode ligar a cobrar e tal. Rapaz, chama em Frei Orlando aí. Eu estou na Praça de São Pedro, o Papa acaba de ser aqui, teve um atentado ao Papa, eu quero dar notícia. Ele aí chamou o Frei Orlando. O Frei Orlando veio, diga aí, tá já, padre.
Olha, teve um atentado aqui contra o Papa, eu estou aqui na praça e vou me deslocar para o hospital, vou acompanhar. Se bota no ar. Soltei a primeira. A rádio foi a primeira emissora da América Latina a dar o atentado ao Papa na Praça de São Pedro. Isso foi em que ano? Isso foi em 86, 88, negócio desse aí. Uhum. Dei o primeiro flash e aí peguei um táxi e fui para o San Rafael. Isso era mais ou menos 11 da manhã pelo horário da Itália. Eu saí 1h da manhã do outro dia do hospital, dando sequência de flashes. boletins, flashes, etc, etc. Até Bom, para outras emissoras também. não, só para a Rádio Só para a Cidade. sociedade. Só para a emissora. A emissora, então, aí começaram a ligar para a rádio, algumas agências de notícias da Bahia e de outros locais, procurando saber que a notícia não tinha chegado ainda ao Brasil. Uhum. Foi um negócio de ninguém esperar. Aí o prato, não, meu repórter está lá ao vivo. Eu lá, não, está lá ao vivo. Está falando direto de lá ao vivo. Aí, pá. Fiz o flash e tal. No outro dia a emissora começou a rolar os flashes que nós tínhamos feito. E daí em diante a rádio recebeu uma série de congratulações da BI, da imprensa de modo geral. Rapaz, o seu repórter aí vou te contar, hein? Deu. Faltou energia. Faltou energia. Entrou água. Isso é natural. Desliga aí. Horas e 43 minutos, ficamos alguns segundos aí fora do ar. Falta queda de energia aqui nos estúdios da Rádio Subaé, mas estamos de volta. Pois não, Itajaí, pode sequenciar. Esse apagão. Você já conhece mais do que a gente, né? Tem mais experiência no rádio, sabe que isso é normal, é normal, e né? de vez em quando dá prejuízo, né? É verdade, quem usa Porque aparelhos. a eletrônica não suporta tanta queda de energia, falta de energia inesperadamente, e daqui a 2, 3 minutos retorna. Mas vamos lá. Aí nós fizemos aqui, a rádio começou a rodar os flashes que eu fiz do Papa. 81. Avisou ali o bigodura ali. Foi 1981. 81. A Copa foi em 82. Fizemos tudo isso e voltamos para a Feira de Santana. Rapaz, você brilhou e tal. E aí nós sequenciamos depois a primeira Copa na Espanha. E daí teve mais Copas e fizemos 7 Copas. Além de vários amistosos da seleção brasileira antes da Copa da Espanha que nós fizemos pela Europa. Foi aí que eu conheci, um tabaréu de feira conheceu a Europa. Legal. Aí, ó. 9 horas e 45 minutos. Eita, a dona Coelba hoje tá daquele jeito, né, Itajaí Pedra Branca? Ô, Itajaí, você foi o único radialista em Feira de Santana. A sua saída da Rádio Sociedade nos anos 90 e na época que o Roberto Paz lhe contratou, você foi o único radialista que teve direito a luvas. É verdade, Itajaí? Informações dos Direito aqui é bastidores, luva? a luvas. Não, me deram uma luva, É. era de couro. O comentário Era dos de couro. bastidores, né? Era de Você couro. foi contratado a preço de ouro, é verdade isso? Não, eu tinha 27 anos na Rádio Cidade. Ah. 27. Quando foi um dia, eu digo, rapaz, chegou o momento. Aí fui olhando, seu Orlando, estou saindo da rádio amanhã. Procurou fazer, para trabalhar, botou para trabalhar. E eu digo, o senhor vai ver. Passei no escritório, chamei Maria, prepara aí que eu vou trazer a carteira, porque nós vamos para outros áreas e tal, já estou cansado. Cansado não, mas já me superei aqui, são 27 anos numa casa, você levar 27 anos. Foi quando os frades capuchinhos praticamente chegaram à feira. A rádio era no edifício Café São Paulo. Hoje não tem mais, tem o edifício, mas não tem o Café São Paulo, que é quase em frente ao Predileto, aquele abrigo que tem na Praça da Bandeira, que nego chama ali de Avenida Getúlio Vargas. Eu não aceito, porque ali é uma praça, uma junto da outra. Tem a João Pedreira, onde tem o mercado de arte, e logo em seguida, na hora, quando você passa, que tem ali o Predileto, que é o abrigo, é Praça da Bandeira. Inclusive tem um mastro ali, e de vez em quando a bandeira some. Que é da capa também, né? A chuva, os intempéries caem. Aí de lá, a Rádio Praí veio de lá da Rua de Aurora, onde foi um cinema, ali na Rua de Aurora, próximo à Praça 2 de Julho, e se transferiu para lá, para o edifício de São Paulo. De lá, os frades construíram os alicerces para o estúdio da Rádio Cidade, lá nos Capuchinhos. Então não houve essa história de luva, né? Não, a luva, como ele disse, eu ganhei uma luva de couro. Tá certo. Bondade sua. Pedra Branca, e
Me conte aí, hoje os mais experientes radialistas de Feira de Santana, né, com mais tempo de rádio, que está na atividade é o senhor, né, Itajaí Pedra Branca, o próprio Edilson Barbosa e Silvério Silva. Como você acompanhou essa evolução do rádio, né? Veio passando por transformações, veio a televisão, depois veio a internet, hoje as redes sociais, e o rádio continua aí vivo. E como você viu essa evolução do rádio para o rádio de hoje, né? Olha, muitos diziam, quando veio a televisão, que a televisão ia arrasar com o rádio, as emissoras de rádio. E não aconteceu até hoje. O rádio tem 85% de audiência mais do que a televisão. Porque eu estou na rua e hoje está aqui o milagre, que é o celular. Você fala de qualquer ponto do mundo com esse aparelhinho aqui e dá notícia. Então você utiliza o celular e dá a notícia que você está presente no local. Então o rádio, que quiseram dizer que ele ia desaparecer, ia acabar, porque a televisão e tal, a televisão tem o seu campo, tem o seu lado, e o rádio continua firme até hoje. Você vê que você está aqui fazendo um programa jornalístico e tem milhares de pessoas por aí afora nos ouvindo. É verdade. Então o rádio continua forte. O rádio, é por isso que dizem que o rádio não atrapalha quem trabalha. É verdade, Né? E o rádio, ele hoje, a gente está aqui filmando essa entrevista, mas depois vamos botar no YouTube, né? Mas eu quero ver o cachê, você está filmando, né? Vai ficar lá esse documentário que estão falando da sua carreira, né? E o rádio virou televisão, né? Porque antigamente o rádio só era a voz, né? Hoje tem a imagem. Hoje você coloca a imagem, tem o texto, tem tudo. Verdade. Como eu disse, a televisão veio, tudo bem, foi uma beleza, implantada no país, mas o rádio não perdeu a simpatia do povo. O moço que está na roça está agora nos ouvindo lá com o radinho encostado numa árvore, está trabalhando na enxada, fazendo o que ele faz, e o radinho está lá, rapaz. Não atrapalha ninguém. Não atrapalha ninguém. Legal. E agora vamos falar sobre o 7 de setembro. Você completou agora esse ano, depois de 2 anos sem o desfile 7 de setembro. Ao total, são 22 anos como locutor oficial dia 7 de setembro, dia da pátria. Nós fizemos o primeiro, acompanhando alguns prefeitos que já passaram pela prefeitura. Nós éramos da SECOM, onde levamos lá 35 anos, me aposentei pela SECOM, Secretaria de Comunicação Social. E de lá para cá nós fizemos sempre os prefeitos, não, bota Itajaí. Mas, rapaz, tá fulano. E eu consegui, nesse ano, completar 22 anos como mestre de cerimônia do desfile da pátria. Do desfile do 7 de setembro. Muitos prefeitos passaram aí, Sim. os prefeitos vão embora e você continua. Desde Cobé pai até agora Cobé filho. Cobé filho. Cobé Martins, o pai, Rondoval, Zé Falcão, Zé Ronaldo, Tarcísio um pouquinho, e agora Clailton, né? Clailton Mascarenhas, Zé Falcão, Zé Raimundo. Eu sei que foi gente que não acaba mais. E a gente estava sempre lá. Eu digo, bom, se me querem, eu vou lá. É a voz marcante do dia 7 de setembro, tá lá você dando seu recado. Pois é isso aí, 22 anos. Ô Itajaí, pra gente, já daqui a pouco vamos finalizar essa entrevista, muito interessante. Mas você recebeu outros convites para sair do Rádio Feira de Santana para ir para outros centros, por exemplo, Salvador, até Rio de Janeiro, né? E por que você escolheu ficar em Feira de Santana? Esse caso, né? Você nasceu aqui, construiu sua carreira toda aqui, você teve chance de ir para outros grandes centros. E por que você não foi na época? Olha, eu fui emprestado 30 dias, quando voltamos da Copa da Espanha, à Rádio Sociedade da Bahia. O Marco Aurélio, que era o diretor de esporte na época, um narrador lá, foi despedido e ele ficou com as mãos atadas, não tinha narrador. Aí ele ligou para mim e disse, rapaz, tem que falar com o homem aí, na época o Frei Orlando, diretor da Rádio Sociedade. Nós passamos 30 dias na Rádio Sociedade, de imediato assim que chegamos em Salvador, no outro dia nós viajamos com o velho rato, que é Cristóvão Rodrigues, que tem esse apelido, nós fomos para o eixo Rio de Janeiro, Belo Horizonte, fazer a seleção, treinamentos e jogos amistosos e tudo mais, 30 dias lá. Quando eu retornei, que eu passei na rádio lá em Salvador, o diretor de notícias, de jornalismo, disse, rapaz, nós estamos precisando aí de uma pessoa para fazer o noticiário. Na época tinha um noticiário de hora em hora. Digo, rapaz, não sei como é que vai ficar essa história aí. Eu sei que eu levei mais 15 dias. O Rádio Repórter A4, na época o nome era esse. Era aquele noticiário de hora em hora. De hora em hora. Nós fizemos redação e locução.
15 dias, aí o cara disse, rapaz, você não vai embora não, vou amanhã. Amanhã estou arrumando a mala, a sacola e estou descendo. Pô, vai e tal. Voltei. Voltou. Alguns convites nós recebemos também, mas é um detalhe. Por exemplo, a pessoa sai de Feira de Santana ou de outro centro da Bahia, vamos fazer o rádio em Salvador, tudo bem. E a estrutura que você vai ter que ter? Você vai para a capital, você não tem onde morar. Se tem parente não vai lhe aturar 30, 40, 60 dias lá dentro. Fica difícil. O ganho que você vai ter lá não supera as suas necessidades também. Não supera. Você vai para lá, vamos dizer que tem um salário aí de 2.000, 2.500, você vai gastar todo, no fim do mês tem mais nada. Tem mais nada, né? E aí? Porque lá ou você tem, se tiver carro, pior, tem gasolina. Em Salvador, você sabe que é uma esticada tudo onde longe. Você mora até chegar ao estúdio da rádio. E estacionamento, tudo vai. Então não dá para ir para lá. Eu prefiro ficar em feira mesmo, com construiu certeza. sua família. Criou sua família, Claro. né? Seus filhos trabalham na comunicação, né? Sim, Itajaí Pedra Branca Ele Júnior. está hoje na Rádio Andaiá de Dilson Barbosa, lá em Santo Antônio de Jesus, há 10 anos. O meu filho mais novo, Andrius, ele hoje é professor de três faculdades e universidades na área de jornalismo. Tudo seguindo o seu exemplo, né? O Andrius não quis muito rádio, mas foi partir para ser professor de jornalismo. E Mas com está na área sucesso. da comunicação. Tá na área. E o outro tem 10 anos lá com o seu Dilson Barbosa. Dilson não conseguiu botar ele para fora até hoje, viu? Verdade. E eu lembro de um jogo que eu estava ouvindo, né, pela rádio, na época era Carioca, e Itajaí narrando e seu filho lá fazendo a reportagem. Ali foi um caso marcante, né? Foi, sim. Foi. Eu lembro desse dia. Pois é. Carioca, que hoje é a Rádio Povo, do Sistema hoje Paz. Hoje você trabalha lá, né? Você tem pela manhã e meio-dia. Sistema Paz de Comunicação, Rádio Povo de Feira de Santana, são 6 emissoras do esquema do Sistema Paz de Comunicação. E estamos lá há mais de 12 anos. Estou demorando, né? Carreira longa aí, né? Sempre nas casas. Itajaí, agora vamos falar sobre microfone aberto. Um exemplo, a gente vai aqui pro comercial, Edson Lima dá uma laranjada, esquece o microfone aberto e sai alguma coisa no ar. Você lembra aí de algum fato que o operador esqueceu o microfone aberto e aí de repente era uma coisa impublicável e saiu no ar? Não, sempre vaza. Vaza. Porque tem os botãozinhos. Antigamente não era esse botão, era aquela, né? Puxava aquela alavanquinha que tinha na mesa de som, aquela mesa de som enorme, grande. Hoje não, olha aí a categoria que tem aí. Ele nem se preocupa, tá ali, fazendo o zap-zap ali. Mas é isso aí. Então, alguns fatos acontecem. O operador às vezes bate o dedinho lá no teclado, mas às vezes ele não baixa, o teclado não baixa e ele está crente, mas hoje tem aquela iluminação que você tem. Cadê? Aqui tem. Tem sim. É porque está aqui nas minhas costas. Tem a iluminação que diz que se o microfone está aberto ou não. Né? Mas de vez em quando esquece. Esquece, o neurônio lá em cima deu algum problema, o circuito parou e tal. Esquece e sai, vaza muita coisa. Vaza muita coisa. Outro um jargão que você até usa, vou descer, isso foi quando? Foi num jogo do Fluminense. Alguns. Teve uma parafernália lá, eu vou descer a cabine para resolver. Na época de Antônio Carlos Machado, que era o diretor de esporte do Fluminense, teve desculpe o que eu vou falar, um arranca-rabo lá embaixo. Na época tinha um repórter Leguelé, Vigílio Porto. Trabalhou aqui. Trabalhou muito tempo, trabalhou comigo também na cidade, em outras áreas. E teve um problema sério lá embaixo, o juiz marcou um pênalti, foi, não foi. Machado aí tinha aquela história, vou descer. Aí eu estava narrando o jogo também, eu desci. Deixei Dorival lá comentando, descemos e tal, e foi a parafernália. E tem uma história rapidinho para completar, na Fonte Nova, o Fluminense foi garrafado, tiraram o fuzil do sistema elétrico da Fonte Nova, apagou tudo, e o juiz foi ameaçado dentro do vestiário com um revólver na boca. Você sabe quem foi que ameaçou, não? Não. Não conhece o grandão, não? Quem? Do Vitória? Paulo Carneiro? Ainda bem que ele conhece. Sim, foi um problema sério. Na época era o Everton Cerqueira que estava dirigindo a Federação Baiana de Futebol como interventor, e eu sei que o jogo não terminou, o Fluminense foi garfado vergonhosamente na Fonte Nova. Vergonhosamente. Marcou a história, porque ou o Vitória ganhava ou o juiz não saía. Pois é. Tá, já aí pra gente finalizar, vamos falar agora, temos a Copa do Mundo histórica, que vai ser no mês de novembro, começa agora dia 20 de novembro, nunca na história das Copa sempre no mês de junho. E a sua opinião, a seleção brasileira, Tite até ontem convocou a
penúltima seleção aí para antes do Mundial. E qual é a sua expectativa? O Brasil tem chances de trazer esse caneco tão desejado, que a última vez que o Brasil foi campeão, em 2002, com o Filipão. De lá para cá já perdemos várias. E aí, Itajaí? Vamos trazer mesmo esse caneco? E qual a sua opinião também em relação à Copa agora em dezembro, no Catar? Bom, primeiro que agora na metade do ano não poderia ter Copa do Mundo naquela região do mundo. Porque lá são 50 graus, chega a 55, calor intenso. É por isso que eles usam aquele roupão branco, porque o branco ampara um pouco o calor. Aqui nós usamos, você está vendo, cada um aqui está diferente, o vestiário, o vestuário, vai lá é diferente. Então a FIFA puxou para o mês de novembro, que é um pouco mais ameno o calor na região, e o Catar é difícil para você chegar lá. Difícil não em termos de ter avião direto, não tem problema. Agora difícil, é o money, porque lá tudo é caro. Pouquíssimas emissoras irão para o Catar. E pouquíssimos brasileiros também estarão por lá. As agências de turismo do Brasil estão com dificuldade para fechar o pacote para a Copa do Mundo. Porque ninguém quer ir para lá porque falta dinheiro, não tem dinheiro mesmo. Para você pagar hotel, hospedagem de modo geral, alimentação, táxi, tudo, é caro demais, muito caro no Catar. O Catar puxou porque lá você sabe que os caras lá têm money, né? Tem vários poços de petróleo e aquilo é dinheiro que rola na rua. Então, para ir para lá, o Catar é muito difícil. E eu espero que a Copa do Mundo na próxima seja aqui na América do Sul. Tem que voltar para a América do Sul. E a seleção tem chances? Tem, né? sim. A seleção está muito bem. O Tite é um cara competentíssimo, estudioso do futebol. Porque tem técnico e tem técnico estudioso. E ele é um desses. O Tite tem uma seleção na mão da primeira qualidade. O Brasil fez surgir vários craques, são craques mesmo. Tem o Neymar que... Não sei, o Neymar é aquele tipo moleque brasileiro, né? No bom sentido. Mas ele não se supera até hoje, não conseguiu se superar em termos do que ele tem que parar. Copa do Mundo, o cara tem que ter 6 meses daquele jeitão ali, jogador. Porque vai enfrentar fortíssimas seleções, Alemanha, França e por aí afora. Então, o Brasil tem chance? Tem, como sempre teve. Como sempre teve. E nós temos agora revelações de grandes craques aqui no Brasil, do Flamengo, do Palmeiras e de outras equipes brasileiras. Infelizmente, o lado de cá, o Nordeste, nós não temos há muito tempo um jogador que foi para lá. Tá? Nós tivemos um feirense que participou, que foi o Júnior Baiano. Pois é, único e exclusivo até hoje. Mas não tivemos mais uma... Tem revelações no Nordeste? Tem, mas não vai ninguém para lá. Lamentável. Itajaí, estamos já finalizando esse bate-papo aqui no nosso programa. Só falta o cachê, né? Daqui a pouco a nossa diretora financeira aí, Daniela. Eu tô fora aí com ele. Eu tenho o Pix, daqui a pouco eu dou o número do Pix aí. Pois é, Itajaí. Essa entrevista passamos aqui no rádio, vai ficar o documentário lá, vamos postar no nosso canal no YouTube, né, do programa Ivan Costa, Panorama Geral, vai ficar lá como um documentário. E aí suas últimas palavras, mas antes, ninguém conseguiu arrancar isso de você. Eu, como repórter, vou lhe perguntar. Você responde se você achar interessante. A sua idade, Itajaí, você não fala de jeito nenhum. Rapaz, qual a sua idade, Itajaí? Há quem diga você tem 80, 70. Eu chego lá. Nosso amigo. Eu chego lá. Chega lá, né? Infelizmente, qual a sua idade mesmo? Infelizmente, eu deixei minha carteira de identidade, eu esqueci. Ninguém consegue. Eu até procurei no carro quando eu saltei aqui na porta da Subaé, mas não encontrei. Mas eu vou lhe mandar. Tão jovem, né, Daniela? Eu vou lhe mandar uma Xerox. A Daniela, se você é tão jovem. Não, a aparência é mais ou menos isso. Primeiro que tem a pessoa que diz, eu me cuido. Eu não bebo praticamente nada, eu tomo um golinho. Você, por exemplo, a moça botou aqui um café. Eu agradeço até o café, mas eu dispenso o café. Eu só tomo café uma vez pela manhã com leite em pó, que eu gosto muito do leite. Não vou fazer publicidade, mas é aquele instantâneo. Todo mundo já sabe qual é, né? Mas é por aí. Por aí, né? Farras, etc. Nunca fui desse modelo. Sempre ali com... A gente vai levando. Você vê o seguinte, que eu tenho 20 e tantos anos que eu acordo biologicamente às 4h30 da manhã. Me passa a receita. Tá vendo, Daniela, que acordar cedo não mata ninguém? Não dependo de despertador de antigamente, do celular que tem também o alarme.
4h30 eu estou mesmo. despertando. O senhor pode me passar a receita pra mim? Porque eu acordo Esse horário é terrível. Eu acordei durante 10 anos. Eu fiz lá na Rádio Sociedade, esse horário 5 horas da manhã, ao lado do colega Gilvan. Mas é horário terrível. Itajaí levanta, mas sem problema. Não, nunca tive problema. Legal. Saio direto, vou para a rádio, 8 horas volto, meio-dia de novo e à tarde às vezes eu descanso um pouquinho também. Vou pegar a neta, vai ser ao shopping e tal, e por aí. Por aí vai. É. Ok, Itajaí. Um grande abraço, sucesso, meu irmão, vida longa. Vamos Obrigado aí por você contar a sua história. Nosso projeto aqui, Feira de Santana, a sua história. Você faz parte dessa cidade grandiosa, que são 189 anos da Princesa do Sertão. Forte abraço e as portas aqui do nosso programa, Panorama Geral na Rádio Subaé, sempre à sua disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui voltando, como eu disse, à Rádio Subaé. Agradecer a esse convite que você nos fez, a todos aqui que estão no estúdio, a direção da rádio, que tem realmente levado sempre a comunicação da melhor qualidade. Vários companheiros nós temos aqui, profissionais de mão cheia, não irei enumerado para não esquecer alguém. E Pedirujo, o Pedirujo filho, Luiz Pedirujo, conheci o pai também dele, faz um excelente trabalho na comunicação, é homem do campo, mas não esquece as emissoras que ele possui. Por aí. Um abraço, muito obrigado e vou aguardar outra oportunidade. Sempre. Aí conversamos aqui no nosso quadro Feira de Santana, sua história e sua gente. O radialista Itajaí Pedra Branca contou um pouco da sua história no rádio e aqui em Feira de Santana, meu caro Edson Lima.